como que seria hoje se eu decidisse sair de um software de edição atual e quisesse vir para o DaVinci Resolve, quais seriam esses passos e essas decisões que eu tomaria no dia de hoje. E com certeza, isso que eu vou te passar neste vídeo, essas dicas, teriam me economizado aí muito tempo de edição e de quebrar minha cabeça para poder fazer esse processo migratório. Tá a fim de entender então como que seria esse processo? Fica comigo até o final. Antes de continuar, me chamo Ítalo, para você que está chegando aqui agora, sou colorista e editor e trabalho com o DaVinci Resolve aí desde 2015 e é um software fabuloso, é um software que tem vários recursos importantes, tendo a sua versão gratuita e a versão Studio, que é a versão paga, sendo a mais completa, obviamente, mas na versão gratuita você já tem acesso a quase todas as ferramentas do DaVinci Resolve disponíveis para você trabalhar. Óbvio que tem algumas limitações em diferenças, né, de versões da versão gratuita à versão paga, principalmente alguns arquivos aí de 10 bits que a versão gratuita não aceita, H265, mas isso pode ser contornado, por isso fica até o final para você entender como é o processo. E claro, antes da gente começar um processo migratório aí de software, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que vem tirar essa dúvida comigo pessoalmente, é justamente você não colocar trabalhos importantes durante esse processo. Muitas pessoas querem pegar ali um casamento que elas gravaram, um evento, um vídeo comercial importante, inclusive, e já utilizar nesse processo migratório, já jogar no DaVinci Resolve e tentar editar. Muito provavelmente, o que pode ser o seu caso, muitas pessoas estão começando pela versão gratuita. Até porque, para muitas pessoas, desembolsar uma grana para ir para a versão Studio da DaVinci Resolve se torna um pouco mais caro. E aí você já vai ter a primeira frustração, às vezes, que é jogar um arquivo 10 bits dentro da versão gratuita da DaVinci Resolve e não funcionar, justamente porque você precisa fazer aí uma conversão. Quando a gente fala de migrar para o DaVinci Resolve, é importante que você adeque esse processo primeiro como uma fase experimental. Você vai estudar o software antes de tudo, antes de começar a editar um trabalho valendo, né? Eu nunca indico para ninguém começar já a editar um trabalho valendo, que tem ali um trabalho que o cliente lhe pagou, é um trabalho que você faz no seu dia a dia no software atual. Não faça isso. Primeiro, vá em um processo mais exploratório de estudar o software, por isso pegue um trabalho que não vá comprometer você, não vá comprometer o seu dia a dia. E eu, quando comecei no DaVinci Resolve, eu já fui editar um casamento usando ele, né? Basicamente era só o processo de color grading, mas já ia comprometer muito um trabalho que é um trabalho que tem a sua responsabilidade e que durante esse processo de migração eu não indico jamais você fazer isso que eu fiz. Óbvio que cada pessoa tem a sua necessidade, a sua situação, mas essa seria a minha indicação. Não faça isso, vá com algum trabalho pessoal, alguma coisa, sei lá, até vídeos para o YouTube. Se você tem um canal no YouTube, utiliza isso para você testar o software e não um trabalho realmente que você ganha o seu dinheiro com isso agora. Entendido então esse processo, esse ponto bem importante, agora a gente vai para o software. E essa é uma parte importante para você começar já a anotar aí, se você quiser, que eu vou passear pelo software aqui, o DaVinci Resolve, mostrando para você o que eu acho mais importante aqui em todas as abas do DaVinci Resolve, para que você não perca tempo, você já vá direto naquilo que inclusive vai ter na versão gratuita do DaVinci Resolve, para que você já comece a estudar e testar antes de já sair do software atual e já ir para o DaVinci Resolve. Então, vamos comigo aqui para minha tela que eu vou mostrar para vocês o que eu acho os pontos mais importantes para quem está indo agora para o DaVinci Resolve e já começar a estudar isso. Beleza, já aqui no DaVinci Resolve, primeira coisa de tudo que eu já falo para você assim que abrir o software, já começar a configurar é a parte de atalhos da DaVinci Resolve. Isso aqui é uma parte chave aqui durante o seu processo de migração, porque isso vai fazer você ter uma migração mais tranquila. Se você vem, por exemplo, de alguns softwares e você clicar aqui no nome DaVinci Resolve e vir aqui em Keyboard Customization, nós temos aqui a parte de atalhos do DaVinci Resolve. Eu tenho a parte aqui dos atalhos que eu já utilizo, mas clicando nessa setinha, nós temos aqui os atalhos de outros softwares de edição, como o Premiere, Final Cut, Avid, Pro Tools, e que vão te ajudar muito a fazer esse processo menos trabalhoso e menos difícil, porque você vai ter os atalhos que você
pode aí utilizar do seu software anterior, da sua NLE anterior, e não precisar, obviamente, ficar usando os atalhos da DaVinci Resolve, caso você já esteja acostumado a editar com atalhos. Esse aqui é um ponto crucial que fará você não ficar se batendo aqui. Poxa, qual que é o atalho que corta? Qual o atalho aqui de playback? E você vai ter menos dor de cabeça durante esse processo. Outro ponto que é importante, que eu poderia ter facilitado a minha vida no passado se eu tivesse aprendido isso naquela época, alguém para me falar isso, né? Que é justamente estudar a parte de gerenciamento de projeto. Se eu apertar Shift 9, a gente tem aqui, ó, Project Settings, que é todas as configurações de projeto aqui no DaVinci Resolve. Isso aqui é fundamental, você saber utilizar essa aba, né? Toda a parte aqui de configuração de dimensões, o frame rate, toda a parte de color management, que muitas pessoas erram aqui nessa configuração de color management, diferente de outros softwares que não possuem esse tipo de configuração. O DaVinci Resolve, como ele é um software dedicado a color grading, você precisa fazer esse gerenciamento de cor. E isso vai te ajudar muito no processo de color grading, é onde as pessoas erram bastante e acabam não tendo aí uma migração tão fácil, né? E ficam tendo que ver diversos tutoriais para aprender. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre o gerenciamento aqui, inclusive eu tenho um curso básico. Tá aqui no canal disponível para você. É só você pesquisar aí, que é a playlist de curso DaVinci Resolve, bem básico. São 4 aulas bem simples para você começar a editar no DaVinci Resolve, bem tranquilo, e não passar tanto perrengue durante esse processo. Depois disso, o outro passo que eu acho que é importante também é entender que o DaVinci Resolve trabalha com timelines aqui e é uma forma bem organizada de se trabalhar. Quando a gente vem nesse ícone aqui, a gente clica nele, tem essa opção, Display Stacked Timeline. Se eu clicar, ó, ele vai desabilitar aquelas abas que tinha aqui. Eu vou habilitar novamente. E essas abas são as timelines. Então, se eu quero trabalhar com uma timeline em 4K, eu crio uma timeline só para ela. Eu não dependo somente da configuração do projeto. Se eu quero trabalhar com vídeos na vertical, como é esse caso aqui, eu tenho uma timeline dedicada para vídeos na vertical e eu posso copiar os vídeos de uma timeline e jogar aqui dentro dessa outra timeline, fazer adaptações e por aí vai. Você pode ter várias timelines com várias configurações que não ficarão amarradas à configuração do projeto original. E isso é um ponto muito positivo. Inclusive, como criar timelines, né? Que é muito fácil. Você pode criar timeline em qualquer local aqui da Media Pool, clicando com o botão direito, Timelines, e Create New Timeline. E aí, o ponto importante é justamente aqui. Você pode deixar essa caixinha marcada que ele vai usar as configurações do projeto. Quando você quer criar uma configuração diferente da timeline, é só desmarcar essa caixinha e vir aqui em Format, que aqui a gente consegue fazer todo o ajuste de dimensões e também de frame rate. E aí ele vai trabalhar isolado das configurações originais do projeto, o que é muito importante para você que trabalha principalmente aí com várias entregas em vários frame rates diferentes ou dimensões diferentes. E o último ponto aqui que eu diria para você já fazer isso durante o processo migratório é entender a aba Inspector. Se eu vim aqui num vídeo, por exemplo, e eu clicar aqui nele, nós temos essa aba aqui chamada Inspector. Nessa aba nós temos a parte de Transform, que tem o Zoom, Position, Rotation Angle, onde você vai ter outras configurações importantes aqui como Cropping, Dynamic Zoom. Nós temos a parte de estabilização do vídeo que acontece aqui, a parte de Real Time em Scaling. Nós temos também o Speed Change, que é muito importante. Eu tenho uma aula aqui falando sobre como converter, né, como transformar aqui, mudar o frame rate de um arquivo que foi gravado em 60 fps para uma timeline em 24, tudo aqui utilizando Speed Change. São vídeos que estão dentro da playlist DaVinci Tips, tá? Você que está chegando agora no canal e não sabe, essa playlist, ela mostra aí dicas rápidas de como você trabalhar aqui no DaVinci Resolve sem perrengue e que vão te ajudar muito nesse processo migratório também. Entendido esses pontos, é o que eu já falo para você de cara começar a estudar, você vem para a aba Color, que é a aba que todo mundo quer quando a gente fala do DaVinci Resolve, que é vir para a aba Color e começar a trabalhar com os nós, ver todos esses ajustes. Como eu trabalho com a versão Studio e provavelmente você que está me assistindo usa a versão gratuita, muitas ferramentas aqui que eu utilizo no meu processo Color Grading, você não vai ter acesso até que você compre a versão Studio, né? Só que se você usa a versão gratuita,
tem coisas que são fundamentais que as pessoas não se atentam durante o processo de aprendizado do Color Grade no DaVinci Resolve e já querem pular etapas e aí no final o Color Grade delas não fica correto, não fica do jeito que elas esperam e elas querem culpar o software, que na verdade é a falha da pessoa não estudar o básico. E aquilo que eu digo para vocês, estudem a base. E qual que seria a base, então, aqui na aba Color? É muito simples. Vocês precisam estudar a parte de Primary Wheels, que é a parte Lift, Gamma, Gain e Offset. Aqui você vai ter na versão gratuita e é uma ferramenta completa para você que está começando. Eu jamais vou ficar dizendo para você já ir para a aba HDR, começar aqui a trabalhar com 6 vetores de ajuste. Você não vai nem saber o que é cada um. Specular, Light... Qual é a diferença do Light, Highlight e Specular? Se os 3 trabalham aí na região de meios tons para altas luzes. Isso já começa a bagunçar muito a tua cabeça. Então, vem para a aba aqui, ó, do Primary Color Wheels. Tem na versão gratuita da DaVinci Resolve. Você consegue fazer basicamente tudo que você quiser na parte de ajuste de iluminação aqui na sua imagem. Tudo você consegue fazer aqui. Depois disso, você pode já partir para a parte de curvas. E curvas é um pouquinho mais complexo, mas tem em todo o software. Vai ter no Premiere, vai ter principalmente Sony Vegas, quem vende Sony Vegas, também tem a parte de curvas lá. Basicamente todo software tem isso daqui. E é onde você vai aprender a editar aí o contraste da sua imagem através das curvas, que hoje para mim é a ferramenta mais completa que a gente pode ter e tem na versão gratuita do DaVinci Resolve. Inclusive, vou deixar uma aula para vocês aqui no card que é sobre como fazer um contraste cinemático utilizando a aba de curvas, principalmente na versão gratuita do DaVinci Resolve você também consegue fazer isso. Então, não deixa de conferir depois essa aula. Depois da parte de curvas, que aí já é um pouquinho mais avançado do que o uso das primers, aí a gente vem para a parte de scopes, que é justamente estudar aqui a waveform, que é onde vai te mostrar toda a informação de iluminação, contraste que você precisa saber interpretar. Se você aprende isso daqui, você domina basicamente aqui os ajustes no DaVinci Resolve, porque aqui a waveform é como eu sempre falo aqui no canal, é como se fosse um piloto de avião voando o avião, pilotando esse avião através dos instrumentos. A mesma coisa é o colorista. Ele é como um piloto de avião que ele dirige todo esse processo aqui de color grading baseado aqui nos scopes, que são os nossos parâmetros, né? Nós temos a waveform, o parade, que seria então os instrumentos do piloto de avião. E aí você consegue ter aqui a noção de que como que está o equilíbrio de cor, né? O balance da sua imagem, a parte de cor, a parte de iluminação, como que aqui no Vector Scope eu consigo saber se a pele está no tom certo, o tom errado, tudo aqui você consegue fazer durante o processo de análise dos scopes. Então é muito importante você estudar isso daqui. Eu tenho aula também na série DaVinci Tips explicando sobre os scopes. Dá uma procurada lá nessa playlist. Após isso, tem uma ferramenta que poucas pessoas falam sobre ela como uma ferramenta importante, eu considero muito importante, que é a aba Key. A aba Key, e principalmente aqui a parte Key Output, em ganho, né? Gain, a gente tem basicamente como se fosse a opacidade das camadas no Photoshop. Para quem vem do Photoshop, já utilizou ou utiliza no seu dia a dia. Aqui é basicamente a opacidade, digamos assim, de cada nó. Se eu selecionar qualquer nó desse daqui e diminuir esse nome aqui, Gain, diminuir ele trazendo para a esquerda, eu vou diminuir a intensidade desse ajuste sobre a minha imagem original. Isso é muito importante porque você consegue mesclar diversos ajustes aqui utilizando o Gain, né, em cada nó e ter aí um efeito final, né, um color grading final utilizando basicamente essa aba aqui. Isso vai te ajudar muito. Eu utilizo basicamente isso aqui direto em todo o meu processo de color grade e você consegue usar na versão gratuita também. E a última ferramenta que eu considero muito importante aqui no DaVinci Resolve, que você pode começar a estudar também, é a parte de Power Window, né? Ou basicamente Window hoje em dia. Antes se chamava Power Window. É a ferramenta de máscara. Nós temos aqui as máscaras que nós podemos fazer com a Power Window, né? Com a Window em si, e fazer o traqueamento aqui nessa ferramenta de Tracker, onde você vai traquear a sua máscara para que isso possa acontecer o efeito
de acordo com os movimentos da câmera. Isso é muito importante para você que vai fazer um ajuste fino, né? Nós trabalhamos muito aqui no DaVinci Resolve com camadas, né? Ou seja, eu edito a minha imagem em camadas para trazer o processo tridimensional de iluminação. Então eu boto um contraste mais em uma região, a pele da pessoa eu consigo mascarar o rosto dela para ficar com um contraste diferente, uma saturação diferente. E tudo isso você consegue utilizar aqui a parte de máscaras. Você tem diversas ferramentas e as duas principais aqui também que são muito legais é a parte de caneta, que é igual a caneta do Photoshop, e nós temos aqui o degradê, principalmente se você for editar alguma imagem externa. É muito importante utilizar essa ferramenta e aprender ela. Partindo então para a aba de Fairlight, que é a nossa parte de edição de áudio aqui no DaVinci Resolve, duas ferramentinhas já seriam interessantíssimas para você aprender, que é a parte de Dynamics, onde a gente vai fazer toda a parte aqui de edição dos ganhos com compressão, limiter, nós temos aqui os gates, o expander, são ferramentas legais de você fazer já a equalização do seu áudio, e nós temos aqui a parte de equalização, digamos assim, que é o Equalizer, aqui é uma ferramenta extraordinária na aba Fairlight e vai te dar muito aí margem para edição de áudio aqui com vários controles profissionais. Eu tenho uma aula completa na série DaVinci Tips, mas é a parte de Fairlight, tem a playlist do Fairlight, onde você tem aqui uma aula completa no meu canal explicando tudo sobre a equalização de áudio no Fairlight usando essas ferramentas. Não deixa de conferir que isso vai te ajudar muito no processo de aprendizado. E agora vamos para a parte de renderização, que é entregar então o teu vídeo final. Aqui, o meu render vai ser diferente de você que usa a versão gratuita, só que tem vídeo no canal explicando sobre o render, você não precisa se aprofundar tanto em coisas complexas que não tem na versão gratuita, então não perca tanto tempo com isso. Vá na parte mais básica, né? Escolher aqui o formato MP4, pegar aqui o H264, você provavelmente na versão gratuita não tem como escolher a renderização pela placa de vídeo, mas como você está num processo de aprendizado ainda da ferramenta, pode deixar como está mesmo, marcando, acho que tem a Network Optimization, faz tempo que eu não uso a versão gratuita, se não tiver também, não se preocupe, isso não vai dificultar o teu render ou fazer o teu vídeo ser pior notoriamente por causa disso. E você tem outras ferramentas que você vai poder olhar aí e aprender, né? Tem vários tutoriais no YouTube também, meu canal não é exclusivo sobre o DaVinci Resolve, e aprenda sobre essa parte de render, porque quando você vier para a parte do estúdio, é diferente, mas você já tem uma base de renderização que é muito importante também. E claro, falando para as pessoas que possuem uma câmera que filma em 10 bits, né, H265 muitas vezes, não consegue utilizar na versão gratuita do DaVinci Resolve, isso aqui é uma dica bônus para você. Utilize esse software aqui, o Shutter Encoder. Você vai jogar o seu vídeo aqui, como a gente está falando de um processo de estudo, você consegue jogar aqui 10, 20 vídeos aqui dentro e mandar ele renderizar tudo em H264 para você conseguir editar isso no DaVinci Resolve. Você pode editar exportar H264, ou você pode ver que outras funções que você achar mais interessante aqui para poder fazer essa exportação, mas o H264, como a gente fala apenas de estudo, vai ser fundamental para você conseguir abrir o arquivo dentro do DaVinci Resolve, fazer o processo de edição e color grading e não ter nenhum problema aí do software não aceitar. Então, é uma dica bônus, né? Se você realmente quer estudar o DaVinci Resolve, não vê isso como uma limitação, faz a conversão dos arquivos, renderiza todos eles aqui pelo Media Encoder, o Shutter Encoder, perdão, e você vai importar tudo aqui para dentro do DaVinci Resolve e fazer o seu processo de edição. Eu sei que muitas pessoas ainda têm problema com isso, né, de arquivos 10 bits H265 não aceitar o DaVinci Resolve gratuito, mas essa é uma solução para você não se limitar a isso. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar aí a ter um norte. Então, como fazer esse processo de migração aqui no DaVinci Resolve são os pontos principais e fundamentais que eu considero que seria importante para você não perder tempo, ter uma boa base para na hora que você começar a fazer a migração de verdade, já utilizando trabalhos aí importantes, você já não ter que perder tanto tempo aí com o processo de aprendizado durante uma edição de um vídeo que é comprometedor. E claro, não deixa de conferir os vídeos da série aqui da nossa playlist DaVinci Tips, tem tudo que você precisa para você conseguir fazer esse processo cada vez mais tranquilo e fluido. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o teu like que me ajuda bastante e nos vemos num próximo vídeo. Valeu, tchau!